Sejam bem-vindos, telespectadores e ouvintes do podcast Panorama. Me chamo Patrick Rodrigues de Souza e estou aqui com uma convidada especial hoje, doutora Lauren Pires da Fonseca. Olha que legal o tema que nós vamos falar. Eu ouço muito os clientes e amigos e conhecidos dentro do cenário da segurança, né? Que a arma de fogo, portar uma arma de fogo, ter uma arma de fogo, traz segurança. Diga aí você, comente. Você se sente mais seguro tendo uma arma? Então, o tema hoje, ele é fantástico, porque é algo que muitas vezes as pessoas desconhecem, as obrigatoriedades, os direitos, os deveres e também os reflexos, né, que nós temos em relação a este tema, que seria armas de fogo. Então, seja bem-vinda, Lauren Pires da Fonseca. Vou falar agora um pouco do currículo da Lauren. Atualmente, faz mestrado em Psicologia Clínica e do Aconselhamento em Lisboa, Portugal. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas, pós-graduação em Psicologia Jurídica pela UBRA de Canoas, pós-graduação em Psicologia Clínica, ênfase em avaliação psicológica pela FAMAC, pós-graduação em Psicologia do Trânsito, atualmente psicóloga do CFC Padre Reus, CFC Militar Verde Oliva, psicóloga há 29 anos, consultório de psicologia da Lauren Pires, tem experiência na área da avaliação psicológica, clínica, justiça, como perita e assistente técnica nas áreas familiar, civil, criminal, trabalhista, fazenda, pública, infância e juventude. A avaliação civil de trânsito nacional, a parte mais legal está aqui, credenciada pela Polícia Federal para registro de porte de arma de fogo, ministrou aula no curso de avaliação civil dos comissários de voo da ANAC. Lauren Pires, seja bem-vindo ao podcast Panorama. Então, boa tarde para todos, Patrick, é uma satisfação estar aqui, receber o teu convite. Então, uma boa tarde para todos os telespectadores, né, que estão aqui nos assistindo. E é uma satisfação estar aqui, né, e falar um pouquinho sobre a minha experiência em avaliação psicológica para arma de fogo, no decorrer, então, de alguns anos, e poder transmitir um pouco desse conhecimento. Que legal, seja bem-vinda. Então vamos lá, segurança de forma ampla. O podcast Panorama, ele passa no canal 19 da NET, 140 canais da Amigo TV, nas plataformas digitais. Então fique ligado que hoje o nosso tema é sobre arma de fogo, aquisição, posse, porte e todos os anseios que circundam a parte psicológica em relação ao uso. Então vamos lá, para nós iniciarmos a nossa conversa aqui, né, nossa conversa bem informal com a Laura, que é especialista em avaliação psicológica, né, de cidadãos, pessoas, profissionais, enfim, que vão portar ou ter o simples fato, a posse, o registro de uma arma. Então ela que vai nos dar essa avaliação que eu acho incrível. Nós tivemos uma conversa, né, sim, por horas, né? Sim. E foi muito construtiva, e esta avaliação é muito importante que vocês tenham noção em relação a tudo que tem a ver com o tema. Então, vamos iniciar o seguinte. Lauren, quem são os profissionais no Brasil que realizam a avaliação para armas de fogo? E que requisito esses profissionais devem atender? Essa pergunta é fantástica, né? Sim. Então,
Patrick, a avaliação psicológica para arma de fogo, ela permeia a lei, né? A lei da Polícia Federal 10.826 de 2003, onde a Polícia Federal estabelece ali os critérios para credenciamento de profissionais que vão então trabalhar nessa área de avaliação para arma. Os profissionais então devem passar ali por alguns critérios e apresentarem documentação que comprove a efetiva, digamos assim, efetivo cursos que essas pessoas tenham feito, que esses profissionais tenham feito, apresentar então, né, os certificados, pós-graduação, lato sensu, cursos de formação. Então eles têm que, através de documentos, comprovarem essa experiência então em avaliação psicológica. E hoje esse profissional ele é um psicólogo? Sim, são psicólogos, né? Psicólogos, então, credenciados. A Polícia Federal tem um departamento da Polícia Federal em Brasília, onde temos, então, as psicólogas da Polícia Federal. Tá. Né? Que são funcionários que são públicos funcionárias federais. da Polícia Federal. Tá. Então, nós temos aí várias psicólogas, a Cristina, a Desi, a Gláucia, enfim. E são as responsáveis pelo departamento da Polícia Federal e elas, então, recebem a documentação dos profissionais e onde eles devem, então, apresentar essa comprovação, essa experiência, né, através dos títulos de cursos em avaliação psicológica. E isso começou, Patrick, em final de 2003. Né? Conforme diz a lei aqui. Então, antes não tinha avaliação psicológica. Pois é. Então, antes assim, né, Patrick? Antes nós fazíamos a avaliação, né, pela Polícia Civil. Ok, um psicólogo. Isso, um psicólogo. Credenciado pela Polícia Civil? Pela Polícia Civil, exatamente. Então, lá em 1998, nós fazíamos já a avaliação para arma de fogo, só que era somente para casos de porte de arma. Olha só que interessante. Então, né? quem tivesse, fosse adquirir uma arma, só para o pessoal que está nos ouvindo. Então, quando você adquire uma arma, você tem o registro da arma. E aí, o registro da arma, você tem a posse dela. Exatamente. Então, agora eu vou passar novamente a palavra. Sim, como eu estava mencionando, né? São coisas diferentes. Quem vai ter a posse da arma, quem vai ter o porte de arma, quem vai ter um CAC, né? Então, em 1998, quem adquirisse uma arma não passava para posse, para ter ela em casa, não portar na rua, tá, pessoal? Exatamente. Então, não tinha avaliação psicológica, poderia comprar e deixar em casa. Exatamente. Era isso? Então, a gente traz um pouquinho da história da avaliação psicológica no que se refere à questão de arma de fogo. Então, estamos buscando lá na história, né? Então, como eu disse, lá em 98 começa a questão da avaliação para arma de fogo, somente nós fazíamos naquela época para porte de arma. Só para o porte. Só para porte de arma. Eu vejo hoje, vou te interromper aqui, de vez em quando eu vou te interromper. Sim, claro, imagina. Eu ouvindo assim, eu vejo um risco muito grande. Vou dar a minha opinião aqui, tá? Imagine o seguinte, uma pessoa que não tem condições psicológicas de ter uma arma, né? Ele poderá fazer, inclusive, a sua família refém, já que ele tem ela só em casa, se ele não tem condições psicológicas. Então, ainda bem que as leis, né, elas vêm para poder melhorar, né, minimizar o risco dessas situações, né? Exatamente. Não sei qual é o teu ponto de vista em relação a isso, Laura. Isso, né? Eu concordo, né? Porque uma pessoa que tem arma, independente dela ter o porte ou ter o registro em casa, né, ela pode representar um risco para si, para a família, para a sociedade como um todo. É isso aí se mesmo. ela não apresentar condições mínimas para ter essa arma. Né? Então, independente de ser, né, uma concessão, de ser um porte, ela deve sim apresentar condições psicológicas e cognitivas para isso. Agora eu vou trazer algo interessante que eu ouvi da doutora Lauren em uma conversa que nós tivemos, e ela faz um comentário assim que gravou. A avaliação psicológica, ela pode ser inclusive momentânea. Isso não significa que ao longo do percurso de meses, né, ou anos, enfim, que você tem, você poderia estar mudando o teu perfil psicológico e, de repente, não tendo condições
de fato, de estar com sua arma. Aí eu vejo a questão da inteligência emocional, que é alguns temas que a gente trouxe aqui, dentro do quadro empreendedorismo, do podcast Panorama, a gente fala sobre inteligência emocional. Por mais que alguém tenha sido habilitado, até pela doutora Lauren, né, que é uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal, né, para poder fazer avaliações. Então, digamos que aquela pessoa passou por aquele processo e está tudo certo, está apto. Aí, fatos que ocorreram na vida desta pessoa podem interferir em que essa pessoa não tenha condições de estar portando ou até a posse. Aí eu convido o nosso ouvinte, né, que não significa quem tem posse e porte, será todo instante que vai ter equilíbrio ou, de fato, a necessidade naquele ato de estar com a sua arma lá. Então, nós conversamos isso lá no consultório, né, doutora? Sim. E eu acho esse tema, assim, de extrema valia, né? Como muda o comportamento das pessoas, né? Sim. No momento em que o profissional está fazendo a avaliação psicológica, é importante, muito importante, eu saliento a questão da entrevista, porque é na entrevista que você vai contextualizar essa avaliação. Então, não somente, né, usar, né, a bateria, que nós temos uma bateria, né, padronizada, que nós temos que utilizar, mas também contextualizar aquele sujeito naquele momento da sua vida. Então, exatamente, ele pode vir, fazer a avaliação, naquele momento estar apto, mas temos que entender o sujeito, né, no ambiente onde ele está. Né? Então, você faz uma avaliação e daqui um pouco, no decorrer de alguns meses, pode acontecer vários eventos estressores. E que esses eventos estressores podem, sim, desencadear, né, alguma situação, né, como a perda do controle emocional, a pessoa pode ter uma perda, por exemplo, de um familiar, né? Então, são várias situações que podem ocorrer e acabam, digamos assim, colocando em risco, né, esse sujeito e a sociedade. Então, vamos lá. Agora, olha só, é exatamente o que eu falei. A gente ouve de muitas pessoas, né? Não, a minha segurança eu mesmo faço, qualquer coisa, se atentarem contra a minha vida, ou família, ou meu patrimônio, aqui eu vou atirar. Tá naquele perfil um tanto que eu vejo assim, perfil um tanto agressor, aquele perfil, né? E eu vejo que tem que haver uma inteligência emocional e social para tu ter o senso de proteção a si, da vida e dos demais que estão ao seu entorno. Então, uma inteligência no quesito do uso dessa arma. Qual a intenção que tu terá? Né? Claro que eu sempre convido, antes de você querer proteger o seu patrimônio, sistemas de segurança, câmeras, alarmes, cercas, eles já fazem com que a gente minimize ter que confrontar o uso progressivo da força, que nem o meu amigo delegado Arigoni fala muito e fala aqui no podcast, né? Que são a Força de Segurança Pública, ela faz o uso progressivo da força. Então, quem quer se proteger, porque hoje um porte de arma, uma posse, você quer proteger a sua vida, o seu patrimônio. Pode adotar sistemas em níveis, como também nós já falamos aqui. Níveis em que você não precisa chegar ao extremo de ter que utilizar uma arma de fogo ou ter a necessidade de ter, mas sim hábitos, né, alterar inclusive sistemas eletrônicos, né, que detectem, que soem alarmes, que acendam luzes, muitas vezes vai fazer com que espante, né, aquele invasor, quem está atentando contra a tua vida ou patrimônio. Então, baseado nisso aqui, eu tenho uma pergunta aqui que ficou fantástica para a doutora Lauren. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a resposta dela. Existe um perfil psicológico para um interessado em ter arma de fogo. Só um parênteses. Uma coisa é alguém ter interesse em ter uma arma de fogo, outra coisa é alguém de fato precisar e outra coisa é essa pessoa de fato ter condições psicológicas de ter. Então, vamos para a pergunta aqui. Olha só. Existe um perfil psicológico para um interessado em ter arma de fogo ser positivo? Quais seriam? Quais seria esse perfil psicológico para alguém poder ter a posse ou ter o porte de uma arma de fogo? Tá bem. Então, assim, Patrick, aproveitando um pouco da tua fala, né, sobre essa questão que você mencionou de algumas
eventualmente de tu utilizar, né, como segurança alguma outra forma. A gente, durante a entrevista, a gente costuma também perguntar sobre isso, né? Em situações, por exemplo, onde as pessoas são produtores rurais, né? Sim. Tem uma propriedade rural. E de qual outra forma? O que você tem disponível também, além da arma? Você está aqui passando por um processo de avaliação para ter uma arma, mas o que mais você tem disponível? Não só para fora, né, no interior, mas também na cidade. Cachorro, grades, sistema de alarme, porque você não pode ficar também só refém da arma para se proteger, mas buscar também outras formas, né? Então, é interessante a gente também ressaltar esse aspecto. No que diz respeito ao perfil, né, que você mencionou. Então, eu busco assim trazer um pouquinho dessa minha experiência sobre essa avaliação, e eu comecei lá em 2003 pela Polícia Federal, em finalzinho, né, de 2003, início de 2004, na realidade. Então, eu comecei em 2004, janeiro. Já é tema de mestrado, já para te fazer defesa do mestrado. Tem algum 20 anos. Que legal. Então, parabéns assim, pela trajetória. Obrigada. E assim, então, assim, ó, eu lembro, Patrick, bem que naquela época, como a gente trouxe que lá em 98 não existia avaliação para concessão, né? Sim. Era só para porte. Então, muitas pessoas, né, que vinham para avaliação, que nunca tinham passado por um processo de avaliação para concessão, tinham muita resistência. Mas por que eu estou aqui tendo que fazer uma avaliação para a arma? Eu nunca fiz isso. Então, eu passei por essa época em que as pessoas me questionavam muito. Por que eu tenho que estar aqui fazendo essa avaliação? Eu quero a arma só para ter em casa, né? Então, eu peguei uma época que nossa cultura, onde não precisava. E aí houve essa mudança e tu tem que trabalhar durante o processo de avaliação essa questão com as pessoas que vinham. E eu passei por muitas situações. Então, a gente entende que é um processo natural que as pessoas questionassem, né? Que legal. Então, olha só. Doutora Lauren tem 20 anos de experiência em avaliação psicológica para o uso de arma de fogo. Então, nós temos aqui uma pessoa que tem muitas histórias em relação a isso, né? Sim, e eu vou contar uma história bem rapidinho aqui. O meu finado vô, eu tenho 44 anos de idade. No Alegrete, eu lembro eu com 5, 6, 7 anos de idade, pequeno. Acredito que até meus 10 anos de idade, isso era um hábito tradicional da campanha, isso se via mais nessas regiões de campanha, né? Então, falo aqui do Alegrete. Então, meu finado vô andava com um 22, né, uma arma, todo de inox, na cintura. E era muito comum, todos os gaúchos, né? Então, estavam sim. de bombacha, com a guaiaca, né, com a cinta, né, para aqueles que, a nível Brasil, nós estamos falando. Sim. E o Rio Grande do Sul mais ainda, né, Patrick? O Rio Grande do Sul mais ainda. Mais ainda, com uma arma na cintura. Então, era uma arma na cintura e um relho, né? Claro, o relho muitas vezes era utilizado também para o bicho, mas eu vi meu avô corrigindo um cidadão que estava batendo na mãe dele. Então, hoje, nós não enxergamos essa cena, né? Então, eu acho que isso é muito benéfico, né? Hoje, o porte, ele é permitido para as pessoas que alçaram ele, que conseguiram, né? Ele é permitido de forma velada, então, de forma ostensiva, que nem estamos falando aí de 30 40 anos atrás. Sim. 40 anos atrás. Não era o porte velado. Pessoal, o que é porte velado? É quando você tem uma arma de fogo, porém ela não aparece, ela está por baixo da camisa, na região da cintura. De né? uma forma bem discreta. Uma forma discreta. Não pode ostentar. Não pode ostentar, até porque é um tanto deselegante tu ir conversar com alguém e tá com aquela arma ali aparecendo. Parece que você intimidando a pessoa. Intimidando. Né? E antigamente não tinha isso. A lembrança que eu tenho é que você chegava, as pessoas estavam com aquelas armas na cintura, era como se tivesse ali com um celular na cintura. Era natural na época. Era natural. Era natural. Na época não tinha celular, né? Eu com 5, 6 anos... Natural eu não digo, mas talvez comum, né, Patrícia? Para Patrick fosse comum naquela época, né? Exatamente. Então eu vejo como algo positivo, porque se porventura a pessoa tinha... né, alguma mazela, eu digo, com alguém, estava, sei lá, alguma intriga com alguém, e se encontro, dali a pouco já está pronto para
para confrontar. Ambos estão vou ali. Aproveitar essa situação que tu trouxe, né? E depois tem que responder ao perfil que tu mencionou. Mas assim, eu lembro de uma situação onde eu fiz avaliação de uma pessoa, né? Não foi aqui na cidade de Santa Maria, numa cidade do interior. E durante a entrevista, eu perguntei para ele, e o senhor, né? Já teve arma antes? Sim, doutora, já tive arma. É mesmo? Quanto tempo faz isso? Eu tive arma há uns 15 anos atrás. E o senhor precisou fazer uso dessa arma alguma vez? Já, doutora, fiz uso. E era uma pessoa bem simples, assim, dele fora. E eu disse, mas e que situação foi que o senhor precisou fazer uso dessa arma? E ele disse para mim, olha, a gente estava meio para fora, num bar lá, aqueles botecos que tem para fora, doutora. E aí, lá pelas tantas, a gente começou a brigar, teve uma briga lá, jogo de bocha, e eu estava com a minha arma na cintura, e puxei a arma e atirei. E eu disse, mas o senhor atirou para cima, para se afastarem, o senhor atirou para o chão, né, para ver se acabava apartando essa briga. Isso. Não, doutora, eu atirei nele. E eu disse, o senhor atirou nele? Sim, atirei nele. E eu disse, sim, o senhor quer ter uma arma, quer comprar uma arma? Sim, doutora. E ele, na concepção dele, achou aquilo natural. Natural. Né? E eu disse, não, tá bem, então. Inapto, né? Tá inapto. Olha só que legal. Inapto. Por que eu venho contextualizar isso? Porque nós estamos falando aqui de algo cultural. Então, olha o que eu enxergo, o meu avô, meu pai militar, sempre teve arma, hoje a minha irmã é policial civil, então eu estou nesse meio, né? Mas vamos lá, será que estaria correto, digamos, no caso desse senhor, a aquisição de uma arma na situação que ele precisou, foi por uma questão de briga num bar, ele estar com ela lá? Aí eu trago algo muito interessante, que ao longo dos anos, nas renovações que eu fiz, de posse, de porte, enfim, de arma, são as perguntas inteligentes que eu vejo, né? Que os próprios treinamentos nos fazem, que é obrigatório, os treinamentos tanto de tiro, quanto os próprios questionamentos, né? Para te conseguir não renovar, mas sim fazer novamente o seu porte, porque hoje não se renova porte, então tu pede uma nova concessão de porte, exatamente. E ali tem um questionário que eu recordo que uma vez eu fiz com 20 perguntas, outra vez eu fiz com, se não me engano, 10, enfim, mas é nessa média, 20 perguntas. Sim. Uma delas eu lembro como se fosse hoje. Numa situação de briga, você atira até descarregar a sua arma ou até cessar a agressão? Então a resposta certa era até cessar a agressão. Sim, sim. Aí eu lembro que tinha outra questão, assim, no momento para o uso da arma, que se for necessário o uso da arma, e você tem que espartar aquela briga, no caso dessa situação, né? Vamos falar de uma situação de uma briga. Estão brigando ali, alguém corre risco de morte. Um puxou uma faca, o outro, né? Enfim, começou uma contenda e você tem que achar um meio de espartar aquilo lá. De uma forma inteligente. De uma forma inteligente. Tomar uma decisão num momento de situação de estresse, né? Enfim, onde as pessoas estão ali com agressividade, né? Já perderam o controle. Já perderam o controle emocional. A situação já perderam, né? E eu lembro que a pergunta, as respostas que tinha A, B, C e D eram assim: você atira numa superfície rígida, pedra ou lajota, azulejo. A. B. Você atira para cima. Olha só que interessante. Eu tenho certeza que quem está ouvindo agora está se perguntando, será que eu atiro para baixo, para cima? Você atira em direção ao... ou não atira, né? A quem está brigando, né? Ou você atira numa área macia, como terra, areia, enfim e tal. Vamos lá, resposta certa, última. Né? A última. Porque se a gente atirar numa superfície lisa, sólida, a arma pode ricochetear. Sim, o tiro, né? O tiro, sim. Isto, a munição. Se atira para cima, tudo que sobe, uma hora tem que descer. Então nós temos várias, inclusive nos jornais aparece, né, doutora? Sim, seguido, né? Sim. Bala perdida, furou, enfim, pelo telhado, né? Passa pela telha, pelo forro, cai na cama. Esses dias aconteceu um caso. Aí a importância, né, Patrick?
Por isso que a avaliação psicológica e hoje esse processo da compra da arma, por isso que é importante você pensar, não, precisa passar pela avaliação psicológica, precisa passar por um instrutor de tiro, são coisas diferentes que se complementam para que a pessoa, se precisar eventualmente em alguma situação usar a arma, usar de uma forma inteligente, esteja capacitado, capacitado. É que nem quando você vai fazer a sua carteira de motorista. Como é que é o processo? Tem que aprender a dirigir, Você vai fazer, né, a avaliação médica, vai fazer a avaliação psicológica, vai fazer 20 horas de aulas teóricas, né, para aprender a legislação no trânsito, vai fazer mais tantas horas de aula prática, e aí depois você vai passar por uma prova. Então, a arma e o carro são coisas semelhantes. São duas armas, né? Podem ser utilizadas. Exatamente. Né? Então, a gente tem aí nessa questão da arma de fogo, passa pela avaliação psicológica, passa pela prova de tiro, para você ter, né, capacidade, se no momento precisar usar, ter condições para isso, estar habilitado. E isso que a doutora Lauren traz é muito importante, porque muitas vezes, e que nem no âmbito familiar mesmo, que eu comento assim, do meu avô, né, tanto do meu pai, que a vida inteira utilizaram armas, mas qual era a frequência que ele tinha em relação às práticas do tiro, a reciclagem disso? Porque eu vejo que a cada treinamento, enfim, ao longo da minha breve trajetória em relação a isso que eu tenho, eu vejo que tem teorias que elas são melhoradas, que elas são... por isso que nós temos profissionais que eles vêm para auxiliar em qualquer esfera. Então, as pessoas que são especialistas no seu ramo, elas devem ser seguidas, né? Então, é que nem nós trabalhamos com segurança eletrônica, né? Com monitoramento de alarmes, portaria remota, enfim. Ao longo dos 16 anos, se eu for olhar há um ano atrás, hoje nós estamos... Parece que 10 anos na frente em relação a tecnologias, desde sala de monitoramento, servidores novos, virtualizações de servidores, tudo, aos sistemas, câmeras térmicas, inovação. Agora, se eu olhar para 10 anos atrás, ou a 15, que nem o seu cliente, né? Há 15 anos atrás eu usei uma arma. A teoria também mudou. A prática, a forma de saque mudou, a forma de tudo. Né? O mundo muda, né? O mundo constantemente. Muda. O nosso país, as cidades, a violência. Então, nós estamos constantemente tendo que nos adaptar à sociedade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim. A senhora acha que dentro da psicologia, a psicologia também mudou ao longo dos anos? Com certeza, com certeza. Você sabe, Patrick, que eu me formei há 31 anos atrás. 31 anos. Então, se eu fizer ter esse olhar, fazer essa retrospectiva, né, os testes que nós usávamos lá, né, eram uns, outros, hoje são outros. Por quê? Todo teste psicológico precisa passar por pesquisa, porque ele tem que ser atualizado. A cada 15 anos, em torno de 15 anos, o teste precisa passar por nova pesquisa. Entende? Então, assim, todo teste que nós utilizamos tem que ser testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo sistema da SATEPS, e aí você vai lá entrar na SATEPS e vai ver qual é o teste que estava favorável. Esse está favorável, este não está. Então, você vê que as coisas vão modificando. Quando cai, né, o teste, tem que ser feita nova pesquisa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pesquisa científica. Qualquer profissional pode aplicar um teste deste, doutora? Para a arma de fogo tem que ser profissionais credenciados pela Polícia Federal, né? Então, cada contexto de avaliação psicológica são profissionais para aquele contexto. Por exemplo, eu trabalho pelo Tribunal de Justiça, faço avaliação para o Tribunal de Justiça. Então, nós temos lá as perícias, pode ser perito ou assistente técnico, você vai ter os procedimentos técnicos científicos que você pode fazer uso. Pode usar técnicas complementares, né? Podemos utilizar, mas você vai ter para cada contexto instrumentos para você utilizar. Então, para a questão da arma de fogo, nós temos ali pela Polícia Federal, nós temos um teste projetivo, um teste expressivo, um teste de atenção concentrada, um teste de atenção difusa. Pode-se usar um teste para avaliar inteligência, né, raciocínio intelectual. Podemos utilizar um teste de memória e a entrevista. Então,
Isso é obrigatório, com exceção ali do teste de raciocínio. Se você acha que precisa utilizar, vai lá, busca o teste e usa. E aí, assim, o que eu vejo na prática, né, Patrick, as pessoas ligam e perguntam, quanto tempo vai durar, né, a avaliação? Quanto tempo? Olha, depende, né? Então, assim, pode durar mais tempo, menos tempo. O bom é que a pessoa venha sem ter aquela pressão. Eu tenho que fazer em 1 hora, 2 horas, eu tenho que ir embora. A gente percebe quando a pessoa começa a ficar ansiosa. E isso acaba atrapalhando o processo de avaliação. Que legal. Olha que riquíssimo o conteúdo que nós temos hoje. Nós estamos falando sobre o uso de arma de fogo. Sobre em quais circunstâncias psicológicas, né, alguém poderá ter, sim, né, o uso de fato da arma de fogo. Agora eu vou contextualizar algo bem assim, de forma bem prática, né, porque nós estamos aqui com um público, tenho certeza que estão acompanhando, né, todo o nosso tema. Algo que nós temos que separar essas esferas, né, em relação à arma de fogo. Vamos falar o seguinte, primeiro passo hoje, né, da aquisição de uma arma de fogo. Você vai até uma empresa que comercialize armas e munições, para você poder fazer a tua solicitação da compra. Você não sai de lá já com ela assim, né? Que nem você chega no mercado e... Nos Estados Unidos, que eu acho que é diferente, né? Lá você pode, né? Eu acho que sim. Já está meio autoliberado, né? Uhum. E a partir daí, sim, você faz 2 testes. A aptidão psicológica e a prova de tiro. Aí depois, então, é que vai fazer o resto dos trâmites, né? Com o pessoal, então, com a loja onde ele estiver comprando aquela arma. Mas voltando um pouquinho, Patrick, você tinha me perguntado do perfil, né? Sim. O perfil psicológico para quem vai utilizar a arma de fogo. E era uma das questões assim que eu às vezes questionava as psicólogas da PF em Brasília. E dizia para elas, mas quem vai ter porte de arma, parece que o nível de exigência deve ser maior do que quem vai ter a arma em casa. E elas diziam, não, é a mesma coisa. Quem vai ter a arma em casa e quem vai ter porte tem que ter as mesmas condições psicológicas e cognitivas. Até porque quem tem uma arma em casa, quem é que de fato vai proibir que ele coloque no carro e leve ela para qualquer lugar, né? Então eu acho que esse ponto de vista é interessante. Sim. E aí, então, assim, uma das questões que a gente traz, né, do perfil, né? Quando você vai fazer um concurso público, vai fazer lá para PF, para PRF, lá no edital vai ter o perfil, né? A pessoa tem que apresentar um controle emocional, às vezes alto, dependendo se vai usar arma, tem que ter um bom controle emocional, tem que apresentar um bom relacionamento interpessoal, uma agressividade, digamos que seja uma agressividade canalizada, que não seja uma agressividade alta, um nível de impulsividade baixo, uma tolerância à frustração, né, muitas vezes alto. Então, você tem o perfil, né, em relação a questões de concurso público. Para a questão de arma, também a gente tem um perfil. A pessoa tem que apresentar uma questão assim de uma personalidade, né, estável, alguém que tenha uma estabilidade emocional, alguém que tenha um controle sobre as suas emoções. Porque frente a uma situação de adversidade, como você vai fazer uso dessa arma? Né? Levando em consideração que também as funções cognitivas devem estar preservadas. Ela não pode apresentar um sofrimento mental, por exemplo, estar num processo de depressão, com uma ansiedade alta. Então, são situações que a gente tem que, quando estar fazendo essa avaliação, usar os testes, fazer a entrevista e fechar esse perfil. E aí eu lembro de mais um caso, durante a questão daquela situação da Kiss, que nós tivemos um incêndio, né? Morreram várias pessoas e eu lembro de um senhor que veio fazer a avaliação comigo para renovar o registro de arma. E durante a avaliação eu percebi que ele estava num quadro de depressão. E na entrevista eu pude investigar um pouco isso. E eu questionei ele, olha, aqui eu percebi nos testes que o senhor está com depressão, né? O que está acontecendo? Aí ele abriu o jogo e disse para mim, eu perdi uma filha, né, na Boate Kiss. Aí foi um momento, então, assim, de dar um feedback, acolher aquela pessoa e dizer, olha, não é nesse momento
para o senhor fazer essa avaliação. Nesse momento, o senhor deve buscar uma psicoterapia. Depois que o senhor estiver bem, porque o senhor está com depressão, depois que o senhor estiver bem, o senhor retorna e a gente vai fazer essa avaliação de novo. Que interessante isso, hein? E ele ficou assim um pouco frustrado, né? Sim. Entendeu? Mas ele ficou um pouco frustrado e disse, mas eu não vou fazer nada com a arma. Eu disse, não é essa a questão, é que o senhor está com depressão, eu não posso autorizar, não posso liberar para o senhor essa... E aí eu vejo a responsabilidade de quem tem uma arma, aonde ela está guardada, né? Porque uma das premissas que se tem é que você deve ter um cofre, né, para guardar essa arma, para que fique fechado, né, lacrado, blindado, porque muitas vezes na casa, né, porventura você pode ter inteligência emocional, estar psicologicamente apto, mas de repente na casa você poderá ter filhos, ou entes queridos, parentes, enfim, pessoas que já estão com um tanto de desequilíbrio. Imagine se as pessoas terem acesso à arma de fogo no momento, um momento, enfim, de depressão, um momento pode circunstancial, né? Circunstancial, pode servir como uma ferramenta para tirar a vida. Então tem que se ter um nível social de entendimento, a razão, fato que você vai ter. Ele vai muito além de proteger sim a vida e o patrimônio. Doutora Lauren, nós falaríamos aqui por horas. Mas já estamos no final, com certeza, com certeza. Assim, então, assim, nós tínhamos, quando eu iniciei, a avaliação psicológica, ela tinha uma validade, tá, certo? Nós tínhamos 5 anos de validade. Bom. Depois, passou para 10. Tá. Então, assim, muitas vezes isso troca. As pessoas pensam assim, eu vou vir fazer a avaliação, eu vou pagar, eu vou embora, tá tudo certo, eu vou passar. Não, não é assim. Tu pode vir, fazer e não passar. Podia ser anual, né? Eu acho que anual era bem... E hoje, Patrick, é 2 anos. 2 anos, 2 anos é um Faz tempo, sentido. né? É um tempo assim que... se a gente considerar que durante esses 2 anos a pessoa pode passar por vários processos durante a vida dela, 2 anos é um bom tempo. Então aqui a gente traz um convite a um projeto de lei, uma emenda de lei, em que as pessoas, porventura, que já possuem armas, que elas fizessem exames psicológicos com profissionais que têm muita experiência, como a doutora Lauren, né? Isso teria que ser um veto, né, vindo do governo, para que entrasse com um projeto de lei, que é a Polícia Federal, que é o órgão, né, que fiscaliza isso, solicitasse para todos que têm arma de fogo, que a cada ano ou 2 anos, né, pela experiência da doutora Lauren, 2 anos poderia ser também, né? Mas se a gente conseguisse a cada ano validar se aquele cidadão que possui uma arma, ele de fato está apto para utilizar, eu acho que a gente teria uma sociedade com menos casos risco, estranhos, né? Traria um risco menor. Risco na sociedade. Você sabe que, só vou trazer mais um exemplo, eu fiz uma avaliação uma vez para um senhor que ele não passou. Tá. E ele foi lá no meu consultório, eu estava em atendimento e eu só ouvi os gritos na sala de espera. Controle emocional zero. Meu Deus, o que é isso? E aí saí, abri a porta e eu disse para ele, olha, o senhor pode aguardar um momentinho, eu estou terminando aqui uma avaliação, assim que eu terminar, eu sento e converso com o senhor. A senhora não me passou na avaliação e me ameaçou, fez horrores no consultório, me ameaçou, tá né? Aí eu olhei bem para ele e disse, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que a minha avaliação estava certa, porque o senhor imagina, se o senhor estivesse com uma arma na mão, o que o senhor ia fazer? Minha avaliação estava certa, o seu comportamento aqui só está mostrando para mim que realmente a avaliação e já cabe boletim de ocorrência de ameaça. E aí fui na Polícia Federal, conversei com o delegado, ele disse que quando ocorrer isso novamente, pode nos comunicar aqui. E fazer um registro. Até porque dentro da plataforma da Polícia Federal, onde você faz todo o processo do porte de arma, ele tem, se não me engano, são 18 fases, são várias. Eu recordo de 4 delas ali, que são antecedentes criminais, eleitorais, federais, estaduais, municipais, estaduais. São 5 aqui, já falei. E outros, assim, delitos, crimes, né? A tua ficha de folha corrida. Então, você não pode ter antecedente nenhum. Então, esse cidadão, ele já automaticamente ele seria vetado do uso de uma próxima aquisição. Mas então foi rápido, o tema fantástico, um tema acalorado para as pessoas. Uma honra ter aqui a doutora Lauren,
né, no podcast Panorama. Então, eu abro esse espaço para a doutora Lauren falar um pouco sobre o seu serviço, quem são o seu cliente, poderia falar, né, para a câmera o que o cliente pode esperar da doutora Lauren, né, e quais circunstâncias pode ele contratar o seu serviço também, que é fantástico, eu sou cliente também, né? Muito obrigada. Então, fique à vontade. Né, eu sou a Lauren, trabalho na área de avaliação psicológica, formada há 31 anos, fiz uma formação em terapia de família e casal, então atendo bastante essa clientela, avaliação psicológica para a questão da justiça, enquanto perita ou assistente técnica. Enfim, o campo de atuação é muito amplo da psicologia e a gente está sempre em contínuo estudo, para oferecer sempre o melhor para o cliente, que será sempre bem recebido. Muito bem. Doutora Lauren, muito obrigado, honrado pela sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigado, nossos ouvintes, telespectadores do podcast Panorama, este que passa em 140 canais da Amigo TV, canal 19 da NET e nas plataformas digitais. Muito obrigado. Obrigada.